ao meu povo do Brasil, à Igreja brasileira, aos católicos sinceros do Brasil, àqueles que temem a Deus. Eu quero dar a vocês hoje os motivos porque as razões porque o comunismo nunca mais governará a nossa nação. Preste bem atenção, são vários pontos. Qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto é que em situações como essa, o povo precisa ir para a rua. A Constituição fala que o poder emana do povo. Então, o povo precisa ir para a rua para demonstrar o que ele quer, para contar o que ele quer. E hoje os brasileiros começam, de fato, a acordar para irem para as ruas. Esse ponto é fundamental. E uma coisa que está acontecendo agora, que é muito bonita, é que o povo está indo para a frente dos quartéis dos militares, né? Está indo para lá. Isso é importante, mas não é só lá. Ir para a rua, adorar na rua, coloque suas faixas. O que você quiser, põe lá. Você é brasileiro, seja livre. Tenha coragem. O que você quiser, põe lá na faixa. Tem também as cartolinas, que fica mais barato e mais simples. Enquanto uma faixa dá uma certa informação, a cartolina pode dar 10 informações ao mesmo tempo. Então, esse é o primeiro ponto. O povo nas ruas, não sai das ruas. Nós não vamos sair das ruas até que esse sistema caia, corrupto de eleição que houve, caia. Porque o Bolsonaro foi eleito no primeiro turno. O segundo ponto que eu quero colocar para o povo brasileiro, para a igreja brasileira, é o seguinte: o Bolsonaro está em harmonia com as Forças Armadas. Ele está na Constituição. Ele é o Supremo Comandante das Forças Armadas. E as Forças Armadas, elas estão do nosso lado. Já mostraram isso com documento que enviaram para o STF, que elas estão do nosso lado. Não tem tempo aqui de mostrar esse documento, porque isso é geral, eu creio que você conhece, todos conhecem esses documentos. Então, essa unidade entre as Forças Armadas, a Presidência da República, é fundamental. Quando, agora recente, mandou-se um ofício para o STE, quem enviou o ofício foi o ministro da Defesa, que é um general. Foi ele que mandou. Ora, esse general foi nomeado como ministro pelo Bolsonaro. Então está havendo harmonia. A hora que for necessária, forma-se o STM, Supremo Tribunal Militar, que tem um poder acima do STF, acima do TSE, e resolve tudo. E declara o Bolsonaro eleito no primeiro turno, porque ele foi eleito no primeiro turno. Pronto. Esse é o segundo ponto. Agora, o terceiro ponto. O senhor falou assim, ó,
abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa história tem se repetido. Vou dar um exemplo só. Os judeus foram escravizados pelo Egito por 430 anos. Na época, o Egito era o país mais desenvolvido do mundo em todas as áreas. Na ciência, nas finanças, em tudo. Era o líder mundial das nações naquela época. O que é o Egito hoje? Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu poderia dar o exemplo aqui da Inglaterra e de outros países, de Portugal, outros países que já foram grandes e agora se tornaram cada vez menores, porque não abençoaram o povo de Deus. Portugal, com suas carabinas, apoiou a Inquisição no Brasil e em Portugal mesmo, apoiou a Inquisição contra os judeus, aqui no Brasil contra a igreja também. Então, gente, hoje, o Brasil, o que tem acontecido com o Brasil em relação aos judeus? Eu vou mostrar isso para vocês. Em Gênesis 12, 3, fala que abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Me escuta e vou demorar um pouquinho. O povo judeu saiu do Egito, 40 anos, entrou em Canaã. Josué liderou o povo, conquistou a terra. Termina o tempo de Josué, o período dele. Vem os juízes, um período muito negro da vida dos judeus no mundo. Termina os juízes, começa o reino. Samuel estabelece o reino. Saul é o primeiro rei. Depois vem Davi. Davi estabelece o reino. Davi estabelece o reino. Aí, depois de Davi, vem cerca de 500 anos, onde os reis foram bons ou foram maus. Quando nós chegamos em 721 a.C., preste atenção nessa sequência, nessa história. 721 a.C., quando nós chegamos nesse ponto, 10 tribos são levadas cativas para a Síria. Ficaram 2 tribos, Judá e Benjamim. No ano 600, Judá e Benjamim também são levadas cativas para a Babilônia. Então o Senhor não tem mais um povo que o represente na terra. E então, com Nabucodonosor, começa o tempo dos gentios. O Senhor fala do tempo dos gentios aqui, em Lucas 21, 24. Está aqui, né? Esse tempo dos gentios. Eu gastaria horas para falar, 2, 3 horas, o que eu estou falando em poucos minutos. Preste atenção. O tempo passou, os judeus ficaram debaixo do governo dos romanos, depois dos medos e dos persas, depois dos gregos, depois dos romanos, e foi no tempo dos romanos que o Senhor veio. Ele veio debaixo do Império Romano. Por isso ele andou descalço, como escravo. Nós fomos salvos por um escravo. Aí, o que ocorre? Veja o que ocorre.
O tempo passou, o povo foi disperso para todo mundo tá. O Senhor profetizou isso em Lucas 21, 24. Todo mundo, até o Holocausto. O povo estava disperso pelo mundo. No Holocausto morrem 6 milhões de judeus, mas alguma coisa acontece. Aqui nós estamos na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, uma história. Na Segunda, outra história. Serão 3 guerras mundiais para plantar os judeus lá na terra deles, que é Jerusalém e Brasil. Eu vou mostrar que o Brasil é Israel. Então, quando vem um homem, Deus levanta um homem brasileiro nessa época, chamado Oswaldo Aranha. Esse homem, ele se torna, pela mão do eterno Deus, ele se torna presidente da Assembleia Geral da ONU. E no dia 29 de novembro de 1947, com manobras de Oswaldo Aranha lá na ONU, é uma história linda que você chora, é formado o Estado de Israel, depois de, arredondando, 2.500 anos, depois de Nabucodonosor. 2.500 anos não era mais povo, agora se tornou povo, na sua terra. Isso, no dia que foi lida a Constituição, foi no dia 14, foi numa noite, 14 para 15 de maio de 48. Mas começou no ano anterior, em 47, com Oswaldo Aranha. Então, abençoarei os que te abençoarem. É impossível hoje o sistema comunista assumir novamente o governo do Brasil, porque o Deus eterno está do nosso lado, porque as profecias se cumprem agora. O quinto motivo por que eu estou demonstrando que é impossível que o PT governe essa nação. Não vai governar. Eu vou ler um texto aqui, Isaías 62, o texto está de 1 a 7, preste atenção. Eu vou ler só o primeiro versículo. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Veja bem. Olha o que está aqui, ó. Por amor de Brasília, coloque Brasília aqui. Não me calarei, não me aquietarei. O que está acontecendo com a igreja hoje, irmãos? Tem muitas e muitas igrejas orando muito. Aqui na MCM, nós estamos orando 24 horas, cada hora tem grupo. Eu também estou levando grupos maiores de cerca de 30 pessoas para ficar lá 3, 4 horas orando. Nós temos uma tenda só para oração e adoração. Então, há uma promessa de Deus para nós, é para hoje. Isaías escreve isso aqui para hoje. Não posso demonstrar agora por causa do tempo. Mas é para hoje e é para nós. Por amor de Brasília, não me calarei, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor. Esse é o maior poder, é a nossa oração. A oração tem
todo o poder. A oração é mais poderosa. O que existe de mais poderoso na terra é a oração de um crente no nome daquele que morreu na cruz e ressuscitou. Não é o STE, não é o STF, não é o Senado, não é a Câmara, não é não. Não é, é a oração de um crente. Nada tem mais poder do que a oração de um crente. E eu quero contar, no 6º motivo, uma história para vocês a respeito dessa verdade. Gente, eu falei que ia contar uma história, vou contar agora. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler já tinha tomado a França, já estava na mão dele. Era só atravessar o Canal da Mancha, poucos quilômetros, chegava na Inglaterra. Só que aí Hitler estava bombardeando a Inglaterra. O tempo todo bombardeando a Inglaterra. As bombas de Hitler, na época, na altura, eram mais fortes, mais poderosas do que as da Inglaterra. A aviação era melhor do que a aviação inglesa. Mas aconteceu um fato. Um homem chamado Rhys Howells, tem uma história dele no Brasil, no livro chamado O Intercessor, com seus discípulos, escondeu-se num lugar, ele tinha um grupo de discípulos, e orou sem cessar. Sabe durante quanto tempo? 2 meses. Ele orou sem cessar. Não tocou a trombeta, não foi para as mídias, nada. Ele foi orar. No final de 2 meses que ele estava orando sem cessar, olha o que eu estou falando aqui, ó. Tá? Agora é para nós. Naquela época foi para a Inglaterra. Agora é para o Brasil. Nós estamos orando sem cessar, irmãos. E tem muitas igrejas orando sem cessar. Orando muito. Não há possibilidade. O Deus eterno, ele vai descer aqui. E eu vou contar no 7º ponto aqui, porque o Senhor está nos levando a orar muito mais. Isso é uma das razões porque a esquerda não vai governar o Brasil. Vou para o 7º ponto agora. Eu quero mostrar para vocês agora a 7ª razão. Cada um mais forte do que a outra. A esquerda não vai assumir esse governo. Eles fazem muito barulho. Só isso que eles sabem fazer. E sabem fazer bem feito. Né? Barulho. À custa de mentiras. Eles se alimentam de mentira. Porque quem governa eles é o diabo. E o diabo é o pai da mentira. Não é? Então, irmãos, deixa eu mostrar aqui uma coisa em Mateus 24 a respeito disso. Palavra do nosso Senhor. Parábola da figueira. Aprendei, verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. A figueira é Israel. É uma figura de Israel na Bíblia. Então, eu prego sobre esse assunto, sobre essa palavra, tem mais de 40 anos. Eu tenho 84 anos, já estou chegando agora, daqui 1 mês e meio, 2 meses eu completo já 85 anos. Acompanho isso há muitos anos. Veja bem, a figueira brotou em 48. Já mostrei isso. Estava morta durante 2.500 anos. Brotou em 48. 1948. Então, 1948 até agora são 70 anos. Ele fala aqui, ó,
Em verdade, verso 34 agora. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Uma geração são 70 anos. Então, ele está falando, quem está falando aqui é aquele que criou o universo, que nunca mentiu. Só que 70 anos completaram-se em 2018. E não aconteceu a profecia. Eu vou ler também o 34. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará, 35, o céu e a terra. Porém as minhas palavras não passarão. Mas passaram. Eu fui para a palavra. Como eu disse, eu estudo esse assunto há muitos anos. Tem 4 anos agora que nós estamos estudando o número 10 na Bíblia. Ele aparece 230 vezes na Bíblia. É um número importantíssimo. É o número que fala do juízo de Deus. 10 mandamentos, por exemplo, né? O juízo de Deus está ali. Se você não cumprir aquilo, você entra debaixo do juízo de Deus. 10 mandamentos, né? Mas tem muitos outros lugares que tem o número 10. Eu vou mostrar um deles que é o mais importante para colocar para você. Salmo 90, Salmo 90, verso 10. Abra sua Bíblia aí, seu celular, se você tem a Bíblia, abre a Bíblia, Salmo 90, verso 10. Olha o que está escrito aqui no verso 10. Veja, 90, 10. Esse Salmo 90, ele é um flash das lutas dos judeus para permanecerem vivos como nação. E Moisés fala assim, Salmo de Moisés. Ensina-nos a contar... Não, eu vou ler o versículo 10, apenas o versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, em havendo vigor a 80. A 80. Então, 70 anos cumpriram-se 2018. Agora mais 10. Nós estamos na prorrogação. Lembra quando Noé entrou na arca? Quando Noé entra na arca, são mais 7 dias antes que a chuva descesse. Aquele período da graça de Deus. Agora 10. 10 dias. Nós estamos vivendo os 10 dias que terminam em 2028. Irmãos, acabou o tempo. Não há mais tempo de outro governar, não. Porque o Brasil é Israel. Eu vou mostrar para vocês agora, em seguida, que o Brasil é Israel. Não há mais chance para o inimigo. Não há tempo, não há mais chance para o inimigo governar o Brasil. Acabou. O nosso Senhor, irmãos, o nosso Senhor, alguma coisa aconteceu. Depois que a Dilma caiu, não foi mais eleito nenhum governo comunista. Não foi. Assumiu o Temer, que era vice, terminou, foi eleito o Bolsonaro. Não teve mais e não vai ter. Não vai ter mais. Então, quando o Bolsonaro assume esses 4 anos do Bolsonaro, eu nunca vi, repito minha idade, 84 anos, eu nunca vi um governo brasileiro, um presidente, uma época em que o Brasil fosse tão abençoado. Fosse tão abençoado. Então, irmãos,
É impressionante o que está acontecendo no Brasil. Os índices são fantásticos de prosperidade do Brasil, irmãos. São fantásticos. Todos eles. Exportações, importações, indústrias, tudo. Estrada de ferro. Eu nunca vi, irmãos, um presidente brasileiro nessa idade fazer estrada de ferro. As que tinham foram morrendo e morreram, praticamente todas. Mas agora não. O Senhor nos conduziu a um certo lugar. Jair significa iluminado, enviado. Ele colocou esse presidente lá. Jair. Então, irmãos, ele não ia nos colocar nesse lugar a nível mundial e agora permitir que um homem que saiu da cadeia, condenado a 30 anos, assumiu o governo. Não faz sentido. O Deus eterno não é de fazer essas coisas. Ele cumpre sua palavra. Então nós estamos nesses últimos 10 anos. Eu vou para o próximo ponto. O 10º ponto. 10º ponto. O Brasil é Israel. O Brasil foi descoberto por um judeu chamado Gaspar de Lemos. Foi ele quem guiou as naus de Cabral até aqui. Cabral ia para Goa, na Índia, mas veio para cá. Porque ele conhecia a navegação pelas estrelas, pelas correntes marítimas. Os judeus já tinham estado aqui antes, muito antes de Cabral. 1000 anos antes de Cabral, os judeus já estavam aqui. Hoje nós temos documentos mostrando que os judeus governaram isso aqui 1000 anos antes. Davi construía navios com o rei Irão. Depois o filho dele, Salomão, construía navios de até 60 metros de comprimento, transatlânticos. Isso está descrito em Isaías 23, em Samuel 27 e outros textos da Bíblia. Ofir ficava aqui, ó, um rio do Egito. Um rio do Peru. O Ofir ficava aqui, naquela época, tudo isso aqui era uma floresta que foi, naquele tempo, já colhia-se muita riqueza daqui, desde aquele tempo. O Brasil é o país mais rico do mundo. A Amazônia ocupa 40% da região do território brasileiro, a região mais rica da terra. Tem nióbio, tem tudo. Só o nióbio, irmãos, o nióbio, que é roubado de nós, faz da Inglaterra a maior exportadora de nióbio do mundo, porque rouba daqui. As naves, esses motores a jato, precisam do nióbio. O Brasil tem 97%, 98% do nióbio do mundo. Só o nióbio deixaria o Brasil. Tem um grafeno que é mais caro ainda, e tem outro aí. Irmãos, Deus não vai deixar essa nação, isso aqui não. Ele está preparando o Brasil para o milênio. Será a nação mais forte e mais rica do milênio, que começa logo após a tribulação, a grande tribulação que está para começar agora. O arrebatamento está para começar. Então, irmãos, o que ele quer agora com tudo isso? Nos pressionando assim, ó, espremendo até sair azeite. Ele está nos espremendo até sair azeite de nós, irmãos. Sabe por quê? Porque ele está preparando a igreja brasileira para o arrebatamento. Esse é um motivo importantíssimo. Ele está preparando a igreja para o arrebatamento. Por isso ele está deixando acontecer tudo que está acontecendo no Brasil. Para que a igreja acorde. Porque a igreja vive em Jerusalém e não quer sair de Jerusalém, agora vai ter que sair. Agora vai ter que sair. Então tá aí o 10º motivo. Porque o Brasil não será tomado mais pelo comunismo. Eu vou para o 12º motivo. Eu vou até 12, teria mais, mas eu vou até o 12º.
motivo. 11º motivo. Gaspar de Lemos descobre o Brasil. O Brasil é alugado por um judeu muito rico. Pensava-se que aqui fosse uma ilha. Por 15 anos, fez um contrato com o rei Emanuel, um judeu. Começou a colonização do Brasil. Quando o Brasil tinha 200 mil habitantes, irmãos, 200 mil habitantes, olhe, 70% eram judeus. E nós temos agora um grupo de estudos com 4 historiadores, pesquisadores, para demonstrar que o Brasil é Israel. O Brasil é Israel. Estive na Amazônia consultando um grupo de judeus, visitando lá. Não se sabe há quanto tempo esse povo está lá. No interior da Amazônia. Estive lá recentemente, na cidade de Óbidos, no interior da Amazônia. Irmãos, o Brasil é Israel. O que acontece com Israel, acontece com o Brasil. É uma extensão de Israel. Quando Netanyahu esteve aqui na posse do Bolsonaro, ele falou assim, uma profecia. Israel é a terra prometida, o Brasil é a terra da promessa. Ele profetizou o Brasil. E nós temos um presidente hoje que ama muito Israel. Então, nós estamos guardados. Pelo manto do eterno Deus, nós estamos guardados. Agora, temos que orar. Você para de trabalhar. Para. Aqui nós estamos parando. Nós temos que orar. Nós temos que orar muito. Muito. Ir para as praças. Orar demais. Jejuar muito. Aqui cada dia tem algumas pessoas jejuando 3 dias seco. São escala. Algumas pessoas 3 dias seco. Aqui, nós temos uma escala aqui. Jejue, ore. E assim você estará livrando o Brasil e você estará enchendo suas taças lá em cima, Apocalipse 5:8, enchendo suas taças para que os confins da terra sejam alcançados. Eu vou para o último motivo. Teria outros, mas eu vou mais um motivo só para dizer para vocês por que o Brasil não cai nas mãos da esquerda. Irmãos, para resumir, eu quero dar o 12º motivo porque o Brasil não será governado pelos comunistas. Não vai ser, porque nós estamos no fim do tempo, né? Presta atenção, quando eu vou colocar aqui alguns pontos, poderia colocar vários pontos mais, mas vou resumir nesse ponto. Quando o Senhor vem para destruir, para queimar Sodoma e Gomorra, quando ele vem lá para queimar Sodoma e Gomorra, olha o que acontece. Abraão começa a interceder. Senhor, se tiver 50 justos, o senhor não vai destruir, não? Não vou. Se tiver 40, não vou. Se tiver 45, não vou destruir. Se tiver 30, não vou destruir. 30 justos. Se tiver 20 justos, não vou. Senhor, se tiver 10 justos, ele para aí. Ele para aí. Por que ele para? Porque ele ia destruir, ele ia queimar Sodoma em seguida. 10 fala do nível da paciência de Deus na Bíblia. Nós estudamos o número 10 tem já 4 anos agora. Sabemos muito pouco, mas estudamos isso há 4 anos. Fala do fim da paciência de Deus na Bíblia. O número 10, quando o Congresso americano, em 1963, proíbe a leitura da Bíblia nas escolas,
o candeeiro veio para o Brasil, irmãos. E aconteceu um grande avivamento do Brasil com missionários americanos, ingleses, né? Missionários que fizeram história no Brasil, avivamento verdadeiro. O cantor cristão foi feito naquela época de avivamento, mas aquilo cessou. Agora é o último avivamento que está tendo, que começa a acontecer com que Deus, o Senhor está espremendo. Ele está espremendo a gente para orar mais, para jejuar mais. Terminando, esse 12º ponto, terminando, deixe-me dizer a vocês uma coisa. Quando termina, esse ponto é importantíssimo, eu deixei para o final por isso. Tem mais pontos, mas eu vou parar aqui. Eurico Gaspar Dutra, não, deixa eu colocar antes outro ponto, outra coisa, outra informação. Termina a Segunda Guerra Mundial, descobre-se que Hitler estava guardando a cinza dos judeus encaixotada e fazendo com essa cinza sabões, sabão. Descobre-se isso, Auschwitz e outros campos. Então, nenhum país europeu quis enterrar essas cinzas, esses sabões. Na época, Eurico Gaspar Dutra era o presidente. Ele autorizou que o navio estava o navio não tinha para onde ir, que nenhuma nação queria receber. Era uma maldição aquilo, aparentemente, né? 6 milhões tinham morrido. Eurico Gaspar Dutra permitiu que essas cinzas e sabões fossem sepultados no Rio de Janeiro. Eu estive lá, fotografei o cemitério judeu, onde está lá. Eu tenho documento, estive lá pessoalmente, onde são sepultadas as cinzas dos judeus, sabões dos judeus aqui em um cemitério judaico, aqui no Rio de Janeiro. Abençoarei os que te abençoarem. Fica tranquilo, meu irmão. Vamos orar, vamos para a praça. Essa vitória nós já temos. Eu quero deixar para terminar, 2 textos bíblicos importantíssimos, que eu quero que toda a igreja, eu peço que toda a igreja brasileira ore a Bíblia nesses 2 textos. Primeiro, Salmo 18. Davi estava em período de morte quando ele escreveu o Salmo 18. Isaías 62, de 1 a 7. Isaías foi perseguido pelo rei Manassés, morreu cerrado pelo meio. Tem um preço, o nosso preço. Levanta sua mão e diga que você está pronto a pagar. Eu estou. Eu quero morrer, como o Senhor quiser. Eu quero morrer. Eu vou para a cadeia, quero morrer. Sou pastor, sou médico, sou missionário, mas ele decide. Mas sou brasileiro. E a minha nação não vai cair na mão do inimigo. Um grande abraço, um beijo para cada um de vocês.